uma estrutura de concreto, arame farpado e torres de vigilância dividiu famílias durante 28 anos. O Muro de Berlim não foi apenas uma barreira física, foi o símbolo mais brutal da Guerra Fria. Mas sua queda não veio com explosivos ou tanques de guerra. Veio com um erro de comunicação e uma multidão que se recusou a esperar. Esta é a história de como uma cidade foi partida ao meio durante uma noite e como um engano derrubou uma das estruturas mais vigiadas do mundo. Quando a Segunda Guerra Mundial terminou em 1945, a Alemanha estava completamente destruída. Berlim, que antes era a capital reluzente do regime nazista, havia se transformado em montanhas de escombros. Os aliados vencedores, Estados Unidos, Reino Unido, França e União Soviética, menos dividiram o país em 4 zonas de ocupação. Berlim também foi dividida, mesmo estando localizada bem no meio da zona soviética. Era como uma ilha ocidental cercada pelo território controlado pelos comunistas. No início, essa divisão deveria ser temporária, mas as tensões entre os antigos aliados cresceram rapidamente. A União Soviética, sob o comando de Stalin, queria expandir sua influência sobre toda a Europa Oriental. O Ocidente defendia governos democráticos e economias livres. Essas visões opostas deram origem ao que ficou conhecido como Guerra Fria. Em 1948, Stalin fez sua primeira jogada arriscada. Ele bloqueou completamente Berlim Ocidental, fechando todas as estradas, ferrovias e canais. O objetivo era forçar os aliados a abandonarem a cidade, mas a estratégia falhou. Os ocidentais responderam com a famosa Ponte Aérea de Berlim, transportando comida e suprimentos por avião durante quase um ano inteiro. Foram mais de 2.300.000 toneladas de carga entregues pelo ar. Berlim havia se tornado oficialmente a linha de frente da Guerra Fria. Em 1949, nasceram 2 países alemães distintos. A Alemanha Ocidental tornou-se uma república federal capitalista e democrática, aliada aos Estados Unidos. A Alemanha Oriental virou uma república socialista controlada pelo Partido Comunista, apoiado pelos soviéticos. Berlim permaneceu dividida entre as 2 ideologias. Berlim Ocidental se transformou num farol brilhante de liberdade atrás da cortina de ferro. Era uma cidade vibrante, cheia de luzes de neon, clubes de jazz e oportunidades. Berlim Oriental, por outro lado, era austera, cinzenta e rigidamente controlada, mas ainda era possível cruzar livremente entre os 2 lados da cidade. E foi aí que começou o grande problema para o governo comunista. Durante toda a década de 50, alemães orientais começaram a fugir para o Ocidente em massa. Eles simplesmente caminhavam até Berlim Ocidental e nunca mais voltavam. Até 1961, mais de 3.500.000 pessoas haviam escapado da Alemanha Oriental dessa forma. Médicos, engenheiros, professores, os cérebros mais brilhantes do país estavam indo embora. Era uma sangria de talentos completamente insustentável para o regime comunista. O líder da Alemanha Oriental, Walter Ulbricht, implorou aos soviéticos para construir uma barreira física. Em público, Moscou negava qualquer plano desse tipo, mas em segredo, os preparativos já estavam em andamento. 13 de agosto de 1961 foi um domingo, aparentemente tranquilo. Enquanto os berlinenses dormiam, soldados da Alemanha Oriental saíram às ruas com rolos de arame farpado. Cortaram estradas, bloquearam passagens e montaram postos de guarda. Quando a cidade acordou, Berlim estava dividida ao meio. Inicialmente, era apenas uma cerca improvisada, jogada às pressas para bloquear as ruas. Mas ao longo dos dias, semanas e meses seguintes, a barreira cresceu. Tijolo por tijolo, bloco de concreto por bloco de concreto. Eventualmente,
se tornou uma estrutura de 3 metros e 60 centímetros de altura e 155 quilômetros de extensão, cercando completamente Berlim Ocidental. Famílias foram separadas da noite para o dia. Pessoas que haviam passado a noite em Berlim Oriental, visitando amigos, não conseguiam mais voltar para casa. Janelas que davam para Berlim Ocidental foram muradas com tijolos. Soldados patrulhavam com ordens para atirar para matar. Bairros inteiros foram cortados ao meio por torres de vigilância, holofotes, cães de guarda e campos minados. A Alemanha Oriental chamava a estrutura de muralha de proteção antifascista, alegando que protegia seu povo da influência ocidental. Mas todos sabiam a verdade. Não era para manter inimigos do lado de fora, era para manter as pessoas do lado de dentro. A área entre as duas barreiras ficou conhecida como Faixa da Morte. Era um espaço coberto com areia penteada para detectar pegadas, trincheiras antiveículos e soldados com ordens de atirar para matar. Pelo menos 140 pessoas morreram tentando cruzar o muro. Embora algumas estimativas coloquem o número bem mais alto, possivelmente acima de 200 mortes. Muitas pessoas morreram à vista de multidões assistindo do lado ocidental, que não podiam fazer nada para ajudar. Uma das primeiras vítimas foi Peter Fector, que sangrou até a morte depois de ser baleado perto do checkpoint Charlie, enquanto testemunhas ocidentais gritavam pedindo socorro, mas algumas pessoas conseguiram escapar. Cavaram túneis, incluindo um que se estendia por mais de 140 metros e trouxe 57 pessoas para a segurança. 8 pessoas fugiram num balão de ar quente caseiro costurado com lençóis velhos. Um homem construiu um mini submarino para viajar debaixo d'água. Um motorista de caminhão instalou um compartimento secreto embaixo do veículo e contrabandeou pessoas uma por vez. Havia até tirolesas esticadas entre prédios de apartamentos. Outros usaram documentos falsificados, compartimentos escondidos ou esperaram por falhas na vigilância dos guardas. A coragem encontrou a criatividade de formas surpreendentes. Enquanto isso, a vida nos dois lados continuou, mas de maneiras muito diferentes. Berlim Ocidental se tornou um centro de arte, música e rebelião. Atraía jovens alemães, tropas americanas e artistas internacionais. Pulsava com clubes de jazz, cafés e ativismo. Berlim Oriental permaneceu rigidamente controlada, com blocos habitacionais, racionamento de comida e vigilância implacável. A Stasi, a temida polícia secreta da Alemanha Oriental, monitorava chamadas telefônicas, interceptava cartas e pagava vizinhos para espionar uns aos outros. Eles empregavam quase 91 mil agentes em tempo integral e mais de 170 mil informantes. Isso significa que aproximadamente uma em cada 60 pessoas da Alemanha Oriental estava envolvida na rede de espionagem. Ainda assim, o governo da Alemanha Oriental insistia que o muro era necessário. Eles transmitiam propaganda mostrando trabalhadores felizes e ruas tranquilas. Zombavam da mídia ocidental por exagerar na reação, mas o muro não era apenas concreto. Representava uma ferida que dividia não apenas uma cidade, mas corações, lares e história. Líderes mundiais reagiram, mas não com ação militar. O presidente Kennedy ficou indignado com o muro, mas seus conselheiros alertaram contra uma escalada militar. O risco de guerra nuclear era alto demais. Então, o muro permaneceu e os berlinenses, do leste e do oeste, tiveram que aprender a viver com ele. No final dos anos 80, a Guerra Fria estava esfriando. A União Soviética, antes uma superpotência monolítica, estava se desmoronando. Anos de estagnação econômica, gastos militares excessivos e agitação pública haviam cobrado seu preço. Mikhail Gorbachev, o novo líder soviético, introduziu duas políticas importantes:
Glasnost, que significa abertura, e perestroika, que significa reestruturação. Seu objetivo era reformar o sistema soviético de dentro para fora. Mas as reformas se espalharam mais rápido do que qualquer um havia previsto. No leste europeu, as pessoas viram sua chance. Na Polônia, o movimento Solidariedade já havia pressionado o regime comunista a negociar. Na Hungria, os líderes começaram a abrir a cortina de ferro. Em 1989, a Hungria removeu sua cerca da fronteira com a Áustria, essencialmente abrindo um buraco na muralha do Bloco Oriental. Os alemães orientais perceberam essa oportunidade. Milhares começaram a tirar férias na Hungria, apenas para atravessar a fronteira para a Áustria e depois seguir para a Alemanha Ocidental. Campos de refugiados ficaram lotados. O governo da Alemanha Oriental entrou em pânico, mas não conseguia parar o fluxo sem causar uma crise internacional. Dentro da Alemanha Oriental, a pressão aumentou. Protestos começaram pequenos, depois se tornaram massivos. Em Leipzig, uma série de manifestações às segundas-feiras atraiu milhares de pessoas, gritando: Wir sind das Volk. Nós somos o povo. Eles exigiam reformas, eleições livres e liberdade de movimento. O governo enviou a polícia, mas as multidões continuaram crescendo. Em outras cidades, as pessoas acendiam velas e marchavam em silêncio. Enquanto isso, o regime vacilava. Os linha dura queriam uma repressão violenta. Os reformistas pediam negociação. No meio estava uma liderança nervosa, sem saber o que fazer. Então, veio o momento que ninguém viu chegando. Em 9 de novembro de 1989, um oficial da Alemanha Oriental chamado Günter Schabowski realizou uma coletiva de imprensa. Perguntaram quando novas regulamentações de viagem destinadas a facilitar as restrições de visto entrariam em vigor. Mexendo nos papéis, confuso, Schabowski respondeu: "Pelo que sei, imediatamente a sala de imprensa explodiu. Em questão de horas, a notícia se espalhou como fogo. Multidões inundaram os postos de controle fronteiriços em Berlim, exigindo passagem. Os guardas ficaram sobrecarregados. Eles não tinham ordens. Alguns discutiram, outros entraram em pânico. E então, em Bornholmer-Strasse, um oficial sênior tomou a decisão que mudaria o mundo. Ele abriu o portão. As comportas se abriram. Milhares de pessoas atravessaram o muro. Algumas choraram, outras dançaram. As pessoas subiram no topo, balançando bandeiras, tocando música e abraçando estranhos. Equipes de TV ocidentais transmitiram ao vivo. Audiências globais assistiram, enquanto uma das estruturas mais infames da história moderna era violada. Não pela guerra, mas pela vontade popular. Pela manhã, Berlim era uma cidade diferente. Martelos balançaram. Pedaços do muro foram arrancados. As pessoas levaram fragmentos para casa como lembranças. Berlinenses, orientais e ocidentais se derramaram pelas ruas, abraçaram parentes há muito perdidos e brindaram a liberdade. Mas mesmo na alegria, a realidade era avassaladora. Muitos alemães orientais chegaram ao Ocidente apenas com a roupa do corpo. Encontraram supermercados transbordando de produtos que só tinham ouvido falar. Encontraram liberdades que nunca imaginaram e desafios para os quais não estavam preparados. Mas a mensagem estava clara. O muro havia falhado, não apenas fisicamente, mas espiritualmente. Uma estrutura construída para controlar havia sido desmantelada pela coragem, má comunicação e pressão popular pura. Nos meses que se seguiram, a Alemanha Oriental realizou suas primeiras eleições livres. O Partido Socialista Unificado entrou em colapso. Conversas sobre reunificação começaram. Em outubro de 1990, menos de um ano depois da queda do muro, a Alemanha foi oficialmente reunificada. Mas isso não foi apenas
O fim da divisão em Berlim foi o início de um mundo novo. O campo de batalha simbólico da Guerra Fria havia se tornado seu túmulo. Hoje, apenas fragmentos permanecem, preservados como memoriais, pintados com murais e mensagens de paz. Turistas tocam neles, sobreviventes falam sobre eles, crianças em idade escolar aprendem com eles. O Muro de Berlim não é apenas sobre o passado, é um aviso sobre o presente, lembrando-nos como é a divisão e o que acontece quando governos escolhem o medo em vez da confiança, o controle em vez da dignidade. Mas também mostra o que as pessoas podem fazer quando se levantam e dizem chega. O Muro de Berlim desapareceu, mas suas lições permanecem vivas, ecoando em cada debate sobre fronteiras, controle e liberdade humana.